Eu traí meu ex-marido e sinto muita saudade dele. Eu estava com meu marido por 5 anos. Nós somos de uma cultura onde casamentos arranjados são comuns, então quando eu estava terminando a universidade aos 22 anos, meus pais começaram a receber propostas de casamento para mim. O pai dele e meu pai tinham o mesmo grupo de amigos, eles não eram muito próximos, mas se conheciam. Então, quando enviaram a proposta para mim, estávamos céticos, mas depois de conversar com ele, ele tinha 23 anos na época e acabará de começar a trabalhar, meu pai queria que eu também o conhecesse sozinha. Então trocamos números e começamos a conversar por telefone e em um tempo muito curto, descobri que tínhamos muitos interesses em comum. Ele foi sincero desde o início que queria que sua futura esposa ficasse em casa depois de termos filhos, o que não me causou problemas. Nós nos encontramos pela primeira vez 3 semanas após conversar ao telefone e imediatamente pude sentir algo por ele. Depois de nos encontrarmos algumas vezes, dei luz verde aos meus pais para seguir em frente e nosso noivado aconteceu 2 meses depois. Ficamos noivos por quase 9 meses, pois meus pais insistiram que queriam que eu concluísse minha educação e depois nos casássemos. Eles também queriam um pouco mais de tempo para conhecê-lo melhor. Então nos casamos cerca de 8 meses após o noivado. Na nossa primeira noite de casados, eu estava sobrecarregada com o que ia acontecer, já que ambos éramos virgens, mas ele disse para não ter medo, pois tínhamos que nos conhecer mais como marido e mulher, e outras coisas poderiam vir depois. Ele também disse que faríamos o nosso melhor a partir daquele dia para não gritar um com o outro, mesmo que estivéssemos bravos, o que fez meu coração palpitar. Nós nos beijamos naquela noite pela primeira vez e ele me presenteou com presentes e me abraçou até eu dormir. Em pouco tempo, nosso amor cresceu e era como se eu estivesse vivendo em um sonho. Ele era um homem incrível, bonito, educado e com um emprego muito decente. Ele tinha muito respeito pelos meus pais e eles cresceram muito apegados a ele. Como não tínhamos filhos, ambos estávamos trabalhando. Mas ele nunca reclamou uma vez que eu ganhava menos ou que ele fazia mais em casa. Sempre cozinhávamos juntos e ele me ajudava com outras tarefas domésticas também. Ele até me dava uma mesada todo mês, além de pagar pelas compras ou outras contas, que eu podia gastar com o que quisesse. Eu só pagava pelo seguro do meu carro. No início do ano passado, tive que sair do estado em uma viagem de trabalho. Lá conheci um cara e ele começou a flertar comigo. Não sei por que me coloquei nessa situação, mas gostei da atenção dele. Me faz chorar pensar nisso agora. Meu marido era perfeito, ele era charmoso, bonito e, como eu disse, muito prático em todas as tarefas domésticas. Nossa vida no quarto também estava muito boa, não acho que havia algo errado exceto por eu estar pensando na época como seria o sexo com outra pessoa. Eu cedi às investidas dele e fiquei com ele lá. Quando percebi que estava errado, o empurrei para fora de mim e saí de lá. Ele veio atrás de mim sob o pretexto de que seu quarto estava no mesmo andar e assim que chegamos ao nosso chão enquanto eu estava indo em direção à minha porta, ele agarrou minha bunda e me virou e isso me mandou para o limite. Abri a porta do meu quarto e transei com ele lá. Poucos minutos depois de perceber o que tinha feito, enviei uma mensagem para o meu gerente dizendo que eu tinha ficado doente e estava indo para casa e, por isso, reservei uma passagem antecipada para sair. Assim que cheguei em casa, eu imediatamente confessei ao meu marido, chorando e sentindo um arrependimento imenso. No começo, ele pensou que eu estava brincando, não conseguia acreditar. Mas então o olhar no meu rosto e o fato de eu não estar usando minha aliança confirmaram para ele. Ele se aproximou de mim e perguntou novamente, desta vez, sua voz estava trêmula, e quando eu acenei com a cabeça, ele foi para o nosso quarto e trancou a porta. Após 5 minutos de súplicas minhas e choro histérico, ele saiu e disse que não continuaria com uma traidora. Naquele momento, sua atitude tinha mudado completamente, e era alguém que eu não conseguia reconhecer. Ele disse que iria se divorciar de mim e que eu deveria ir para a casa dos meus pais. Ele afastou minha mão quando tentei tocá-lo e me disse para deixá-lo sozinho. Quando não o fiz, ele me deu 2 tapas fortes no rosto e disse em um tom que me fez sentir medo dele pela primeira vez que ele estava saindo e que voltaria em 3 horas, e se me visse aqui, me mataria com as próprias mãos. Ele disse para pegar minhas coisas e que o restante ele enviaria depois, mas que eu não deveria estar em casa quando ele voltasse, caso contrário, ele não se importaria com as consequências. Eu estava tão nervosa e com medo dele naquele momento que saí de casa 1 hora depois que ele saiu e fui para a casa dos meus pais e contei a eles o que tinha acontecido.
Meu pai literalmente desabou no chão e minha mãe enlouqueceu depois dele, e eles continuaram repetindo porque eu fiz o que fiz e onde eles erraram na minha criação. Meus irmãos me deram uma bronca e disseram para eu ir para o meu quarto antigo e não sair até que meus pais me mandassem. Os pais dele descobriram na manhã seguinte também, depois de ouvir meu pai contando ao pai dele sobre isso, e foi a primeira vez que vi meu pai chorar na minha vida. Meu marido nunca atendeu minhas ligações ou mensagens, mas atendeu a ligação do meu pai, onde ele se desculpou e implorou para me dar outra chance, mas ele disse que não, que isso estava fora de questão. Entretanto, ele concordou em vir à casa dos meus pais na noite seguinte após muita insistência do meu pai. Os pais dele também vieram com ele. Quando chegaram, eu os cumprimentei, mas ninguém respondeu. Todos se sentaram e, em seguida, meu marido me chamou. Ele disse na frente de todos que, em seu juízo perfeito, estava me divorciando naquele exato momento, e repetiu isso 3 vezes no total. Foi um divórcio religioso, pois ele sabia que eu não conseguiria sair da casa dos meus pais depois disso. Minha mãe e irmãos gritaram e imploraram enquanto ele pronunciava as palavras do divórcio, mas eu estava desmaiando. Fui desmaiando à medida que ele terminava de dizer isso, e me disseram que os pais dele também pareciam muito surpresos com isso e cobriram a boca com as mãos. Em seguida, ele disse a eles que iniciaria os procedimentos legais de divórcio e que, se meus pais quisessem um advogado para mim, contratassem um, pois ele entraria com o pedido de divórcio em breve. No decorrer do último ano, tivemos contato mínimo através dos nossos advogados, e uma vez que fui divorciada religiosamente, meu irmão esteve comigo o tempo todo nas minhas reuniões com ele. Ele parecia um vulto de si mesmo e desenvolveu olheiras profundas ao redor dos olhos. 2 meses atrás, nosso divórcio legal foi finalizado de forma amigável, já que não tínhamos propriedades, e ambos pegamos nossas partes individuais da conta bancária que compartilhávamos. Tem dias que eu quero me machucar porque a culpa é toda minha. Meus irmãos não falam comigo, minha mãe só me pergunta o necessário, mas o que mais dói é meu pai. Costumávamos ser muito próximos, mas se ele me vê em algum lugar da casa, ele vai para o quarto dele. Durante o jantar, se eu saio do meu quarto, ele leva a comida para a cama ou pede para minha mãe chamá-lo quando eu saio da sala de jantar. Minha vida se resume a trabalhar em um emprego horrível que eu odeio ou ficar no meu quarto o dia todo. Toda visita que vem à casa fofoca sobre o meu divórcio, mesmo sem conhecer a história completa ou entender que é completamente minha culpa. Não posso pagar um apartamento para morar e minha vida é miserável. Há dias em que só quero ligar para o meu ex e ouvir a voz dele, mas lembro da expressão arrasada dele no dia em que contei minha história. Eu sei que sou uma pessoa ruim e assumo a total responsabilidade, mas precisava desabafar em algum lugar porque estou enlouquecendo. Sou a idiota por fazer piadas sobre o meu marido na frente dos nossos colegas de trabalho depois que ele se recusou a socializar? Há cerca de um mês, eu, mulher de 38 anos, fui promovida a uma posição mais elevada no meu trabalho. Agora estou em uma posição mais sênior do que meu marido, 41 anos, no trabalho. Meu marido sempre me disse o quão feliz ele estava por eu ter conseguido a promoção, mas às vezes sinto que ele está constrangido por eu ser tecnicamente sua superior agora. Na noite passada, tivemos um evento social relacionado ao trabalho. Era suposto ser uma oportunidade para construir coesão na equipe e coisas do tipo. Meu marido não queria muito ir, ele é bastante introvertido, também disse que estava com enxaqueca e não queria piorá-la. Eu disse a ele que seria estranho se ele não viesse e que as pessoas poderiam pensar que ele está com ciúmes da minha promoção. Depois de um pouco mais de persuasão, consegui convencê-lo a vir. Quando chegamos lá, ele cumprimentou algumas pessoas, mas acabou passando a maior parte do tempo sentado sozinho em um canto e conversando apenas com algumas pessoas de cada vez. Além disso, o evento foi bastante agradável, e a maioria de nossos colegas de trabalho estava presente. Em determinado momento, eu estava em um grupo grande quando Sarah, 46 anos, que ainda não tinha visto meu marido lá, perguntou onde ele estava e brincou perguntando se ele era tão sério e misterioso em casa quanto era no trabalho. Eu disse a eles que ele era o oposto completo em casa. Eu disse que, enquanto no trabalho ele parece organizado, em casa ele é um pouco bagunceiro. Brinquei sobre como ele sempre deixa suas roupas espalhadas pelo chão e mencionei coisas como ele reclama demais sobre coisas triviais, como as crianças dos vizinhos às vezes brincando em nosso jardim. Também mencionei como ele tem medo de altura e como ele estava tremendo o tempo todo quando cruzamos uma ponte de corda durante nossa lua de mel.
Eu disse algumas outras coisas, como às vezes sinto que sou sua mãe. Todos estavam interessados e surpresos ao ouvir tudo isso, e compartilhamos muitas risadas juntos. Em determinado momento, meu marido entrou na conversa e rapidamente juntou as peças do que estávamos falando. O resto da conversa foi estranho depois disso. Na volta para casa, meu marido não estava falando. Quando perguntei se estava tudo bem, ele disse que eu o surpreendi. Fiquei irritada com ele por ser vago, então disse a ele que sabia que ele não estava se sentindo 100%, mas que estava agindo de forma infantil por não socializar e parecer ofendido. Ele disse que era infantil e rude da minha parte compartilhar detalhes pessoais dele com nossos colegas. Então, eu disse a ele que ele estava exagerando as coisas, mas ele não respondeu, e o resto da viagem foi em silêncio. Quando chegamos em casa, discutimos novamente sobre os eventos da noite. Meu marido disse que meu comportamento foi horrível e que ele questionava se eu tinha algum respeito por ele. Fiquei com raiva com o surto dele, então disse a ele que ele estava apenas sendo sensível porque eu era tecnicamente sua superior agora e que isso era o que realmente o estava incomodando. A discussão terminou aí, já que meu marido não queria perder mais tempo e foi para a cama. Esta manhã, mandei uma mensagem para minha irmã mais nova contando o que aconteceu, e ela me acusou de ser insensível. Então, sou a idiota? Veredito, modo cocô ativado. Não me pergunte o que é isso. Você é a idiota. Pela sua descrição, não vejo o seu marido sentindo ciúmes de você. Em vez disso, parece que você pode ter uma sensação oculta de superioridade devido à sua posição mais alta. Você pode não estar disposta a admitir, mas parece que você está fazendo o seu melhor para sutilmente menosprezá-lo em várias situações e na frente dos outros para destacar o seu próprio status. É difícil dizer tudo em um único post, mas tenho a sensação de que ele está desconfortável comigo ocupando uma posição superior à dele. Desde que consegui a promoção, tenho observado que ele parece insistir com mais frequência em pagar as coisas, como quando saímos para comer, etc. Além disso, ele tem elogiado muito minha culinária ultimamente, o que interpretei como a maneira dele de tentar restabelecer o que ele acredita serem papéis tradicionais em nossa casa. Você é a idiota. Basicamente, você se expôs durante todo esse post ao admitir que seu marido é introvertido e, em seguida, compartilhar histórias embaraçosas sobre ele de propósito. B. Fazendo manipulação emocional ativamente e ficando brava com ele quando parece que ele estava sendo completamente razoável em suas reclamações. Eu recomendo terapia. Não terapia de casal, aliás. Jesus, op, parece que você tem muito a consertar tanto no trabalho quanto em casa com essa situação. Quando eu disse introvertido, quis dizer que ele não gosta muito de eventos sociais com grandes aglomerações. Além disso, ele normalmente é mais sociável. As pessoas gostam dele porque, em situações de 1 a 1 ou em grupos pequenos, ele é muito amigável e engraçado. Atualização. Vou começar este post dizendo que estava completamente errada. Não há desculpas para a forma como tratei meu marido naquela noite no evento de trabalho. Ele é, sem dúvida, a personificação de um marido perfeito. Honestamente, às vezes, me pego pensando se ele não é bom demais para mim. Ele é a pessoa mais gentil que conheço, incrivelmente solidário em todos os sentidos, engraçado, muito inteligente, fácil de conversar e, sim, também é muito bonito. Estou arrasada com as coisas que disse, especialmente sobre o medo de altura. Meu marido só se incomodou em superá-lo e atravessar aquela ponte suspensa por minha causa, afinal. Depois de ler os comentários que recebi e fazer uma extensa reflexão sobre mim mesma, pedi desculpas profundamente ao meu marido e disse a ele que o amo e o respeito. Desculpei-me não apenas pelas coisas que disse naquela noite, mas também pelo meu comportamento em geral desde que fui promovida e minhas acusações de que ele estava com ciúmes. Sendo ele aceitou meu pedido de desculpas imediatamente e até disse que já me perdoou porque considerava minhas ações um erro, em vez de algo intencional. Ele então pediu desculpas também porque achou que havia falado com raiva e escalado a situação quando chegamos em casa. Desde então, tenho tentado o meu melhor para ser digna dele. Ele me disse que devemos deixar tudo isso no passado, mas acho que ainda sinto uma pontada de desconforto quando penso naquela noite e no tempo que antecedeu. As coisas no trabalho também estão indo bem. Meu marido não se importa em ir lá e conversar com nossos colegas. Ontem, ele, na verdade, expandiu a história da ponte suspensa com um de nossos colegas, então acredito que ele esteja se sentindo à vontade.
Agora, estou realmente esperando ser uma esposa tão boa quanto ele é. Sou a idiota por desconvidar uma garota da festa de aniversário do meu namorado sem que ele soubesse? Meu namorado, 28 anos, e eu, 27 anos, estamos juntos há 8 anos e estamos em um relacionamento bastante sério. Recentemente, meu namorado ingressou em um novo curso onde está recebendo treinamento adicional para se adequar a uma vaga de emprego para a qual se candidatou. Ele tem falado sobre uma garota, 22 anos, em sua turma. Ele diz que ela é quieta, mas gentil, e que tem problemas de ansiedade. Ele estava falando sobre um incidente em que ela acabou chorando na frente de toda a turma durante uma apresentação. Aparentemente, após esse incidente, meu namorado se aproximou dela e ofereceu ajuda antes da próxima apresentação. Desde então, eles têm trabalhado juntos, e meu namorado menciona várias vezes que sente que algo está errado com ela, como se ela estivesse constantemente tremendo, não se sentasse ao lado dele e se assustasse muito facilmente. Meu namorado me contou como ela finalmente desabafou com ele. Ela disse a ele que foi isto por seu irmão quando ela era jovem, e quando ela contou à sua família, eles nunca acreditaram nela, então o abuso continuou por anos até que ela fugiu de casa. Senti pena dela, mas achei estranho ela ter contado todas essas informações para o meu namorado, como se estivesse despejando seu trauma. Durante os próximos dias, meu namorado se aproximou mais dela. Ele a convidou para ir à nossa casa para trabalharem juntos. Eu admito, ela é uma garota bonita. Quando meu namorado nos apresentou, ela começou a agir de forma estranha e fez muitos elogios. Muitos elogios mesmo. Dizendo coisas como, você é mais bonita do que ele descreve, e ele tem muita sorte de ter você. Eu achei isso muito estranho vindo dela. Há 2 semanas, estávamos planejando a festa de aniversário dele e meu namorado decidiu convidá-la também. Eu disse a ele que era uma má ideia e que ela poderia acabar tendo um ataque de pânico na festa, o que tornaria tudo desconfortável. Ele não ouviu e a convidou. Alguns dias antes da festa, ela liga para o meu namorado e eu atendi o telefone porque ele estava no chuveiro. Ela disse que ligou para perguntar qual era o código de vestimenta e que estava empolgada com a festa. Eu disse a ela naquele momento que achava melhor ela não vir e que isso só causaria desconforto se ela acabasse tendo um ataque de pânico. Eu disse a ela que achei estranho ela estar se aproximando tanto dele e contando informações que pessoas normais pensariam 2 vezes antes de contar a alguém. Eu disse a ela, o que não me orgulho, que só porque ela foi abusada sexualmente não significa que ela pode agir para chamar a atenção. Eu admito que fui dura, mas ela estava agindo de forma fofa e inocente. Ela pediu desculpas, desligou o telefone e não veio para a festa. Agora eu me sinto mal, porque meu namorado recentemente me disse que ela parou de falar com ele e que ela quase não fica mais na aula. Ele disse que a viu chorando naquele dia e, quando se aproximou, ela não disse nada e se afastou. Ele disse que está com medo de ter feito algo para deixá-la chateada. Não acho que fiz algo errado, apenas acho que fui ríspida, mas ela precisava saber que estava indo longe demais. Estou mais chateada porque meu namorado acha que fez algo errado. Então sou a idiota? Post removido antes do veredito ser dado. Atualização. Eu, 27 anos, mulher, arruinei meu relacionamento de 8 anos com meu namorado compreensivo, 28 anos, homem, sendo mesquinha com uma das amigas dele. Postei no Reddit há alguns meses e recebi muitos comentários negativos. Fui rude com uma amiga do meu namorado que foi vítima de abuso sexual na infância. Não entrarei em detalhes, mas estava preocupada que meu namorado fosse me deixar por ela por causa de como ele era gentil com ela. Não sou uma pessoa má, mas fui chamada de todos os tipos de nomes por outras pessoas. No post, admiti que fui dura com a garota, mas não esperava que meu post acabasse no fórum "Será que sou o demônio?". Eu contei a verdade para o meu namorado sobre porque a amiga dele não estava mais falando com ele, e a reação dele me deixou arrasada. Ele começou a chorar e a dizer como eu poderia ter sido tão cruel com ela e com ele. Ele explicou que estava ajudando a amiga porque a tia dele também foi vítima de abuso e sofreu a vida toda até decidir desistir. Ele afirmou que nunca poderia e nunca pensaria em me deixar por outra mulher porque me amava muito. Eu chorei com ele e disse o quanto sentia muito e que queria pedir desculpas para a garota. Ele disse que ela partiu, não voltou e ninguém sabe onde ela está. Ele afirmou que tentou ligar para ela, mas o número dela aparece como inválido, e também tentou perguntar por aí, mas ninguém sabe onde ela está.
Ele está preocupado com ela, e agora eu também estou. Tenho medo de que a garota possa ter feito algo a si mesma, e eu não consigo lidar com isso. Meu namorado desde então disse que quer dar um tempo e me ligou ontem para dizer que quer terminar. Ele disse que se, após um relacionamento de 8 anos, eu não posso confiar nele, então nunca poderei. Ele me contou que estava planejando me pedir em casamento no meu aniversário de 28 anos, mas ele acha que não faz sentido levar adiante esse relacionamento. Estou desolada e tenho tentado argumentar com ele e implorar por uma segunda chance. Mas ele disse que não pode mais ficar comigo e não consegue me olhar com amor. Estou com o coração partido e arrasada. Arruinei meu relacionamento, possivelmente causei mal a uma pessoa inocente e nunca poderei conviver com isso. Me sinto culpada e irritada comigo mesma por ter deixado meus sentimentos atrapalharem tudo. Queria poder encontrar essa garota e pedir desculpas, e espero que meu namorado mude de ideia, mas ambos parecem improváveis no momento. Minha mãe está tentando me consolar, mas minha irmã está sendo dura e dizendo que a única culpada aqui sou eu. Não sei com quem conversar, porque sei que a reação será a mesma em todos os lugares e todos terão o mesmo julgamento. Queria poder voltar atrás no tempo e mudar as coisas. Sou a idiota por dizer ao meu pai que cortaria os laços com ele se ele não viesse ao meu casamento? Estou usando um perfil anônimo porque minha irmã mais nova conhece minha conta principal. Mulher de 26 anos, pai, homem de 59 anos, é um músico um pouco conhecido em meu país de origem. Devido à sua carreira, ele perdeu a maioria dos meus marcos enquanto eu estava crescendo. Peças escolares, alguns aniversários e as minhas formaturas do ensino médio e da faculdade, para citar alguns. Na maioria das vezes, esses eventos foram informados a ele com meses de antecedência, mas ele os cancelou algumas semanas ou dias antes. Ele sempre se desculpou por fazer isso, mas nunca pareceu sentir culpa de verdade. Lembro-me de quase termos brigado porque eu não queria assistir a um vídeo que ele havia filmado no dia da minha formatura do ensino médio, que ele perdeu. Isso me magoou muito quando era criança, a ponto de eu parar de esperar que ele aparecesse. Ainda me incomodava quando eu ficava mais velha, mas nesse ponto, eu entendia que era por causa de seu trabalho, e eu deveria ser grata por ele tê-lo. Estou me casando no início de setembro. Meu noivo, homem de 28 anos, e eu estamos planejando este casamento há 1 ano e meio. A data foi decidida e os convites foram enviados há meses. Quase todos os convidados já confirmaram presença. Lembro meu pai da data várias vezes neste último ano, e ele sempre me assegurava de que tinha bloqueado a semana inteira do casamento e estaria lá. Há alguns dias, meu pai ligou para me informar que tinha agendado um concerto para o dia do meu casamento. Ele pediu desculpas e disse que ia compensar com um presente. Eu não quero um presente. Eu quero que meu pai venha ao meu casamento. Então eu disse a ele que ou ele arrumava uma maneira de remarcar, o que eu sei que ele provavelmente poderia fazer se tentasse, ou eu cortaria os laços com ele. O que se seguiu foi uma das maiores discussões que já tivemos. Ele me chamou de ingrata, mimada e egoísta por me dar esse tipo de ultimato e esperar que ele mudasse seu horário de trabalho para o meu benefício, o que ele já me pediu muitas vezes antes. Ele gritou, e eu me segurei para não gritar de volta. Ainda estamos discutindo por causa disso. A maioria da minha família está do meu lado, embora minha mãe, divorciada do meu pai, e meu noivo tenham me avisado para não tomar nenhuma atitude que eu possa vir a lamentar. Minha irmã, mulher de 20 anos, está do lado do meu pai, o que não me surpreende. Eu amo meu pai e realmente não quero parar de falar com ele, mas estou cansada dele esperar poder perder momentos importantes da minha vida sem consequências. Dito isso, estaria mentindo se não dissesse que não me sinto culpada. Apenas escrever tudo isso me fez sentir como uma pessoa mimada. Então, sou a idiota? Edição, pensei em esclarecer algumas coisas. Minha mãe e meu noivo estão 100% do meu lado. Eles me disseram para ter cuidado porque sabem que eu realmente não quero cortar relações. Além disso, minha mãe mal fala com meu pai há quase 20 anos, e meu noivo está comigo porque nos amamos, não por causa de quem meu pai é. Meu pai não é um artista lutando para sobreviver. Ele está nessa linha de trabalho desde antes de eu nascer. Eu não o consideraria rico, mas ele vive mais do que confortavelmente. Se eu achasse que ele não poderia pagar para reagendar um concerto, não o culparia por não poder comparecer ao casamento.
E sim, ele pagou pensão alimentícia e sustentou tanto eu quanto minha irmã. Eu tenho outras pessoas que podem me levar pelo corredor. Meu padrasto, o que deixaria meu pai furioso, então eu poderia fazer isso puramente por mesquinhez, e pelo menos 2 dos meus melhores amigos estariam mais do que dispostos a fazê-lo. Meu pai não está pagando nenhuma parte do casamento. Ele se ofereceu, mas eu recusei. Eu não moro mais com ele, e tanto eu quanto meu noivo temos bons empregos. Quando eu era mais jovem, eu disse a mim mesma que, uma vez que eu não precisasse mais do dinheiro dele, eu nunca mais pediria por ele. Minha irmã não é a criança de ouro. Ele também perdeu muitos de seus marcos. Segunda edição, eu já tentei agir indiferente antes. Não funciona. Ele interpreta isso como perdão. É a razão pela qual ele ainda faz isso. Não corte os laços até depois de receber o presente de casamento. Eu realmente não me importo com presentes, especialmente vindo do meu pai. Praticamente qualquer coisa que ele me dá vem com condições. Isso parece que você tem mais problemas com ele do que ele não aparecendo para as coisas. Sim. Tivemos um relacionamento conturbado por um pouco mais de uma década agora. Por várias razões, incluindo a tendência dele de usar quanto dinheiro ele gastaria em mim e minha irmã contra nós. É por isso que tento não pedir nada a ele. Isso não tem nada a ver com o motivo pelo qual estou ameaçando cortar o contato, no entanto. Não está errada. Mas se ele está ocupado sustentando a família, ele também não está errado, é uma situação sem vencedores. Claro, é um momento importante na sua vida, mas esta poderia ser uma de suas últimas turnês antes de se aposentar da música. Pelo que sei, ele não tem planos de se aposentar tão cedo. O que você dirá aos seus filhos quando o avô perder os momentos importantes deles? Ah, é assim que ele é. Faça a escolha agora se você vai sujeitar seus futuros filhos à mesma dor que você. Eu não ficaria surpresa se tivesse que forçar um relacionamento entre ele e meus futuros filhos. Esperar que ele mude sua agenda de trabalho para o meu próprio benefício. O que ele quer dizer com isso? Ele já mudou sua própria agenda de trabalho para compromissos anteriores. Como ele explicou no telefone, ele esqueceu da data do casamento ao programar os shows com seu empresário. Sua atual namorada lembrou horas depois. Eu sabia que ele não poderia realmente bloquear a semana toda, ele já havia prometido a mesma coisa antes da minha formatura no ensino médio, mas ele ainda poderia evitá-lo. Preciso perguntar se seu pai não perdeu muito com sua irmã e é por isso que ela está tomando partido dele? Ele estava disponível para os momentos importantes dela? Não, ele também perdeu a maioria dos momentos importantes dela. Minha irmã continua tomando o partido dele por 3 razões. Ela ainda mora com ele. Ela tem me menosprezado desde que estava na escola primária. Isso é provavelmente minha culpa, mas eu a tenho protegido dessas coisas a vida toda. A única razão pela qual nosso pai foi para a formatura dela no ensino médio foi porque eu o repreendi. Quando adolescente, eu assumia suas brigas com ele e atuava como mediadora sempre que precisava. Basicamente, ela nunca teve muitos problemas com ele por minha causa. Ela não sabe metade do que eu fiz por ela, e eu realmente não quero que ela saiba. Este concerto específico é em uma cidade menor. Para esses, ele geralmente pode remarcar até que as vendas de ingressos sejam anunciadas, o que ainda não aconteceu. Há alguma burocracia envolvida, por isso nunca pedi que ele fizesse isso antes, mas é possível. Ele está indo bem financeiramente. Ele fez 4 viagens para uma cidade próxima que ele gosta apenas este ano. Ele pagou minha educação e ainda está pagando a de minha irmã. Ele não é o tio Patinhas nem nada, mas remarcar um concerto não afetaria muito ele. Atualização. Ei pessoal! Muita coisa aconteceu, mas vou tentar resumir isso. Vou começar dizendo que os comentários no meu primeiro post foram muito esclarecedores. Embora algumas das suposições que vocês fizeram estivessem erradas, eu consegui entender de onde todas elas vinham, e a maioria do que vocês disseram estava tão certo que doeu ler. Alguém disse que meu pai não me vê como uma pessoa, mas como uma extensão dele mesmo. Essa foi a que mais doeu, porque é a melhor definição do meu relacionamento com meu pai que já vi. Meu pai não foi negligente no sentido tradicional. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 7 anos, e minha mãe tinha a custódia principal de mim e minha irmã, mas ainda íamos à casa dele várias vezes por semana.
Minha mãe é professora e não conseguia nos sustentar apenas com o salário dela, então ele era nosso principal provedor financeiro mesmo após o divórcio. Por causa de tudo isso, ele parece acreditar que foi o melhor pai de todos. Sempre que brigávamos, ele insistia que eu estava errada e era ingrata. Os mesmos argumentos eram usados sempre que eu demonstrava estar chateada por ele ter perdido meus marcos importantes. Na cabeça dele, por exemplo, eu não poderia ficar brava se ele perdesse minha formatura do ensino médio ou se ele não prestasse atenção em nenhum dos projetos que desenvolvi na faculdade, porque ele era quem pagava pela minha educação. Decidi parar de reclamar sobre isso quando era mais jovem, tendo percebido que não conseguiria fazê-lo ver o meu lado. No entanto, esse incidente do casamento pareceu um ponto de virada. Especialmente porque ele não estava pagando por nada desta vez. Isso me fez perceber que ele não se importa mais com o quanto contribuiu, mas ainda acredita que eu não tenho o direito de ficar chateada. Agora percebo que não há como vencer nessa situação. Se ele não vier, ficarei arrasada. Se ele vier, sempre vou lembrar que tive que forçar meu próprio pai a vir ao meu casamento. Neste ponto, nem tenho certeza do que é pior. Há alguns dias, tive uma discussão com meu pai pelo telefone, na qual expressei tudo o que mencionei anteriormente e mais. E, como esperado, ele me chamou de dramática, me acusou de me alienar e me repreendeu por falar com ele da maneira que fiz. Eu desliguei na cara dele. É assim que nossas brigas têm acontecido desde que eu era adolescente, e isso nunca resolve nada. Não conversamos desde então. Eu enviei para ele uma mensagem longa, basicamente dizendo que não queria ouvir falar dele até que estivesse pronto para me pedir sinceramente desculpas e admitir que o estado de nosso relacionamento é culpa dele. Isso é tudo um pensamento otimista, realmente não acredito que nenhuma das duas coisas vá acontecer. Eu amo meu pai, e sei que ele me ama muito. Mas eu não consigo mais lidar com isso. Ele esteve presente em toda a minha vida e ainda mal me conhece como sou. Agora é a vez dele de fazer esse esforço. Neste momento, estou tentando reunir entusiasmo para o meu casamento. Eu perdi a maior parte disso nas últimas semanas. Meu noivo, minha mãe e meus amigos estão todos tentando me animar, e está começando a funcionar. Definitivamente, estou me sentindo muito melhor do que na semana passada. Estou realmente grata por tê-los na minha vida. Então é isso por enquanto. Obrigada a todos pelo apoio no meu post anterior. Eu gostaria de dizer que pode ser melhor buscar terapia individual ou com seu novo marido para aprender a lidar e parar de se machucar com seu pai. Sim, vou considerar a terapia. Recusei por muito tempo, porque não gosto muito desse negócio de abrir o coração, mas agora parece ser um bom momento para começar. Ele virá correndo se você decidir ter filhos. Mas seja cuidadosa e lembre-se de como ele a tratou. Ele fará o mesmo com seus filhos. Isso me preocupa também. Meu avô paterno era tão distante que não tenho memória de sua voz. Ele faleceu quando eu tinha 15 anos, nem me lembro de ter tido uma conversa com ele. Ele sabia que era sua culpa e expressou arrependimento, mas não para meu pai, que sempre o idolatrou. Penso em ter filhos com frequência, mas nunca imaginei meu pai como avô, porque não tenho dúvidas de que ele não reconheceria esses erros. Atualização. Olá pessoal. Esta provavelmente será minha última atualização. Primeiramente, estou feliz em anunciar que finalmente me casei com o amor da minha vida há quase 2 semanas. Nos últimos 6 anos, esse homem tem sido meu alicerce, meu melhor amigo e meu maior apoiador, e mal posso esperar para passar o resto da minha vida com ele. Dou a ele, à minha mãe e aos meus amigos, especialmente à minha incrível madrinha de casamento, todo o crédito por me ajudarem a recuperar a empolgação pelo meu casamento. E foi incrível. Todos se divertiram, a comida estava ótima e ninguém ficou muito bêbado, uma preocupação constante minha, alguns dos meus amigos têm essa tendência. Voltei para casa sabendo que passei o dia do meu casamento cercada por pessoas que me amam. Mas meu pai não estava lá. Depois de pensar muito cuidadosamente sobre o assunto e conversar sobre isso com minha família paterna, todos os quais estavam do meu lado, percebi que não estava pronta para cortar relações completamente. Especialmente porque terei que vê-lo pelo menos uma vez por ano nas festas de fim de ano. Mas, sinceramente, não quero mais investir em nosso relacionamento. Então, por enquanto, estou mantendo um contato extremamente limitado. Serei civil, embora provavelmente fria, sempre que estiver perto dele, mas é só isso.
Não atenderei suas ligações ou mensagens. Ele não é mais bem-vindo na minha casa e não o convidarei para nada, incluindo meus aniversários, eventos de trabalho e os marcos dos meus futuros filhos. Estou deixando a porta aberta no caso de ele algum dia fazer um esforço para melhorar, terapia, pedidos de desculpas e realmente se importar com minhas realizações, mas estou mais do que pronta para fechá-la. Acabei conversando com ele mais uma vez, novamente por telefone, algumas semanas após minha última atualização. Contei a ele tudo o que mencionei anteriormente. E quando ele gritou comigo, pedi a ele que mencionasse um único projeto em que eu havia trabalhado na faculdade. Eu havia contado a ele sobre 4 e explicado um deles em detalhes várias vezes, dos quais ele não se lembraria no dia seguinte. Ele não conseguiu. Pedi a ele para pelo menos descrever vagamente um deles. Ele também não conseguiu. Continuei perguntando a ele sobre vários detalhes da minha vida que eu claramente me lembrava de ter contado a ele, sempre pelo menos 2 vezes. Nada. Ele afirmou que eu nunca havia contado a ele sobre nada disso. Eu disse que não apenas o havia informado sobre essas coisas com frequência, mas também tínhamos tido essa mesma conversa dezenas de vezes antes. E o resultado é sempre o mesmo: ele é um ótimo pai, e eu sou ingrata e dramática. Eu disse a ele que sempre o amarei e serei grata pelas coisas que ele fez por mim, mas acabou. Ele só se importa comigo como filha, e não como uma mulher adulta que existe fora de sua vida. Ele nunca realmente se importou com nada que não fosse sobre ele. Estou cansada dele pensar que não mereço o mesmo respeito que me esforcei para dar a ele durante toda a minha vida. Não falamos desde então. Minha prima me disse que a mãe dela, a irmã mais velha dele, o repreendeu ao telefone alguns dias depois. Minha mãe ofereceu para fazer o mesmo, mas eu recusei. Ele tem tentado falar sobre isso com minha irmã, mas eu disse a ela para se manter fora disso. As coisas têm melhorado um pouco entre mim e ela. Eu considerei ter meu padrasto me levar até o altar, mas ele se lembrou de eu dizendo que nunca quis que meu pai me entregasse em casamento no primeiro lugar, então ele me encorajou a fazer as coisas do meu jeito. Acabei indo sozinha, ao som de uma versão em cordas de Nothing Else Matters, do Metallica. Cerca da metade do caminho, minha afilhada de 3 anos veio até mim e segurou minha mão, e nós caminhamos juntas o resto do caminho. Foi perfeito. E muito melhor do que qualquer coisa que eu poderia ter planejado. Meu pai me mandou uma mensagem de texto durante o casamento, provavelmente para pedir fotos. Eu não respondi. Por enquanto, me sinto entorpecida. Há muito pouco sobre a situação que não partiu meu coração, e eu não estou exatamente feliz com o resultado. Na maior parte do tempo, estou tão triste que não consigo pensar nas coisas boas, mas também estou tão exausta para realmente me sentir triste. Dito isso, estou também extasiada. Nunca pensei que ficaria tão feliz com o meu casamento quanto estou. Também acabamos de voltar da nossa lua de mel, então tem sido mais fácil focar nos momentos bons. Além disso, algumas pessoas me enviaram mensagens perguntando quem é o meu pai, ou até especulando sobre isso. Por favor, não o façam. Esta ainda é a minha família. Apesar de tudo, ele ainda é o meu pai e eu o amo. Vim aqui em busca de conselhos, não de vingança ou sabotagem. Eu não teria criado uma conta anônima se não quisesse permanecer anônima. É isso, pessoal. Obrigada por todas as palavras gentis e conselhos. Em relação à sua afilhada correndo até ela no corredor. Foi lindo. Descobri mais tarde que a mãe dela a encorajou a fazer isso para que eu não tivesse que caminhar sozinha. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E se quiser, pode sugerir um subreddit nos comentários. Até a próxima!